Uma expressão bastante popular que é nunca bata palmas para maluco dançar. Essa expressão advém de um mito antigo muito interessante. Muito tempo atrás, viveu sobre a face da terra um povo chamados de iracundos. Esse clã, essa aldeia, essa etnia, como o próprio nome diz, eles eram cheios de ira, raiva, ódio. Eram brutos e agressivos. Eles tinham grande força física. E porque eles lutavam muito, degladiavam muito, inclusive contra si mesmos, eles quase que se autodestruíram completamente. Há variações desse mito que diz que eles se dizimaram. Mas como os mitos têm muitas camadas de interpretação, eles se dizimaram, ou quase se dizimaram, mas prevaleceram, se dispersaram pelo mundo. Todo mito traz uma historinha em primeira mão, na primeira linha, aparentemente simples, boba, mas as raízes psicológicas dessas histórias são profundas no inconsciente coletivo humano. Então, seguimos analisando o mito do povo iracundo. Os iracundos, por serem violentos, agressivos e bélicos, eram, portanto, amantes das armas. Em toda época, os iracundos são amantes das armas. Na origem deste mito, as armas, a tecnologia mais avançada do seu tempo, eram o arco e a flecha. Então, eles eram exímios atiradores. Outra característica dos iracundos era destruir a natureza por onde passavam. Eles praticavam a caça desenfreadamente, sem o menor cuidado com os ciclos da natureza. E também queimavam a natureza ao redor, ateavam fogo com muita facilidade, e para eles isso era uma alegria. Os iracundos também eram cegos e surdos. Eles eram cegos, não enxergavam nada além da própria convicção. E eram surdos, eles não escutavam nada além daquilo que eles já acreditavam. Nenhuma comprovação científica, nenhum raciocínio lógico, razoável, eram sobretudo negacionistas. Só existia aquilo no qual eles acreditavam. Como eles quase se destruíram, saíram pela terra, porque a sua terra havia sido destruída completamente, impossível de viver lá. A expressão nunca bata palmas para maluco dançar vem do primeiro relato, quando eles saíram e chegaram em uma das aldeias. Eles chegavam a essas aldeias e eles batiam palmas e gritavam, e batiam palmas e gritavam, para que as pessoas também gritassem, também batessem palmas. Os iracundos são também excessivamente tóxicos. O contato com eles faz com que emane das pessoas o que há de pior. O seu lado mais sombrio vem à tona. Então, quando eles chegavam em uma vila e começavam a bater palma e a gritar, as pessoas também batiam palma. Elas batiam palma, por um lado, desprezando aqueles homens grandes, desengonçados, fortes, mas elas olhavam para eles, é um maluco, é um doido, e batia palmas com desdém, com desprezo, ridicularizando aquele povo. E aí a catarse ia aumentando sobre a população e elas batiam mais ferozes, então elas estavam irritadas, numa catarse coletiva de emoções que vinham à tona. E enquanto elas batiam palmas e batiam os pés e também gritavam, os iracundos lançavam suas flechas para o alto, miravam seus arcos para o céu e lançavam as flechas. Como eles eram muito fortes, as flechas subiam, mas não caíam, e assim eles iam lançando essas flechas. Depois eles iam embora. Passado algum tempo, caiu uma flecha e atingiu uma senhora que estava ali. Outra flecha atingiu um senhor, depois uma criança, depois uma enxurrada de flechas. Eram flechadas por todos os lados, que caíam e dizimavam aquela aldeia.
destruíam tudo, porque os iracundos, eles são irascíveis, pouco feitos ao raciocínio, mas muito agressivos. Daí a expressão nunca bata palmas para maluco dançar. Depois desse relato antigo do mito, eles apareceram de novo no julgamento de Jesus. Então Jesus estava sendo julgado imagina, Jesus sendo julgado por um julgamento muito injusto, mas tão injusto que o poder terreno da política terrena, Pôncio Pilatos, identificou e disse então para a plateia de judeus: eu não vejo pecado neste homem. Mas os judeus queriam e gritavam: crucificai-o, crucificai-o. Os iracundos estavam ali. Porque, sobretudo, os iracundos são tóxicos. Quando eles se espalham entre as pessoas, se eclipsa um pouco a capacidade da compaixão, da humanização, de se condoer pela morte coletiva, pela morte dos outros. Vai emergir o lado sombra com toda a sua potência de escuridão sobre o raciocínio. E os iracundos também estão sempre ligados ao poder religioso. E naquele momento, quem havia levado Jesus para ser julgado e crucificado eram os judeus. Então, as religiões principais daquela época, as doutrinas judaicas, dos fariseus, escribas e saduceus, estavam ali marcando, exigindo que aquele homem fosse sim crucificado. Apesar das suas palavras de paz, de amor, apesar da cura, apesar de ressuscitar mortos, limpar leprosos, abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, mas os iracundos permaneciam cegos e surdos. Porque existe uma expressão do Alcorão, um dos hadites de Maomé, em que Jesus diz: a mim não me foi impossível limpar os leprosos, curar os paralíticos, abrir a visão aos cegos e a audição aos surdos. Mas para mim foi impossível abrir aos olhos e aos ouvidos dos iracundos e dos nécios. Significando nas palavras de Jesus, como ele tantas vezes disse: quem tenha olhos de ver, que veja, quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Esses olhos, esses ouvidos, então, estão projetados numa outra dimensão de um mínimo de discernimento entre luz e trevas, entre bem e mal. Então, os iracundos estavam ali. Pôncio Pilatos ainda ofereceu uma última chance, trouxe um criminoso comum, Barrabás, que era um homem conhecido. Ele estava há décadas trabalhando ali junto de Anás, Caifás, junto à política dos homens e às religiões criadas pelos homens. Então ele era conhecido. E quando Pôncio Pilatos pergunta a quem você quer que seja liberto, os iracundos começaram a bater o pé e a bater palma e a gritar que se libertasse Barrabás. E os homens e mulheres que estavam ali também gritaram para libertar Barrabás. Havia senhor de idade, pai de família, mãe de família, vozinha com neto, mãe com criança. Mas, como todos nós temos um lado sombra, quando os iracundos se aproximam, é muito difícil resistir à onda tóxica e à catarse coletiva. Os iracundos apareceram de novo por volta da Idade Média, quando cristãos saíram da Europa e foram em direção ao Oriente Médio para assassinar muçulmanos em nome de Jesus Cristo. Então se diz que os iracundos estavam ali, contagiando essas decisões político-religiosos, porque os iracundos estão sempre onde está o poder, então ele está sempre junto à política e os políticos, e entre os religiosos. Depois se fala dos iracundos na Itália, no ano de 1922, quando um líder político do Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, então surge aí o fascismo, e os iracundos estavam ali, então contaminando as pessoas com as suas emoções densas e pesadas e obnubilando, né? Escurecendo, confundindo todo o pensamento racional lógico. Depois, os iracundos surgem de novo em 1933, na Alemanha,
no nazismo, depois de algum tempo se declara a guerra, 6 anos depois, e mais ou menos 6 milhões de pessoas, pelo menos 6 milhões de pessoas, morrerão nessa guerra, então. Costuma-se dizer, a partir deste mito, que qualquer pessoa, qualquer povo, coletividade ou nação, quando elas perdem muito o seu senso de razão e de direção para o divino, quando a mentalidade mundana contamina inclusive os desejos, as vontades mais nobres do ser humano, então vai se decaindo na capacidade de discernir. E então os iracundos se aproximam. E quando os iracundos se aproximam, a sua influência tóxica pode contaminar, contagiar toda uma coletividade. Então eles estão por aí, contagiando. Existem algumas características para percebê-los. Amigos de longa data vão se ofender e vão ficar magoados, familiares vão brigar um com o outro. Para defender alguns pontos de vista, as pessoas se tornarão completamente antiéticas. Palavrões são muito comuns entre os iracundos, porque eles são violentos, irascíveis. Os iracundos, então, são sempre amantes das armas. Eles sempre são a favor de que todo e qualquer tipo de arma seja liberada generalizadamente para todos. Os iracundos também são muito agressivos com a natureza. Quando eles se instalam, a natureza costuma ser destruída ferozmente, desarvoradamente. Costuma-se dizer que os iracundos estavam com Nero. Então, onde quer que haja um avançar da violência, do ódio, da disseminação da mentira, destruição da floresta, aumento da caça, liberação de armas, é porque os iracundos se instalaram ali, naquela população. Parece que eles não ficam para sempre. Parece que eles vão embora em algum momento. Mas as aldeias, às vezes, ficam quase que inteiramente destroçadas. Serão necessários corações nobres, espíritos retos, para construir uma sociedade, então, a partir dos escombros por onde passaram os iracundos. E reflitamos sobre esse interessante mito.